Olá, queridos alunos. Hoje a nossa aula é sobre sistema de numeração indo-arábico. Okay? Eu dividi esse tema em duas aulas. Na aula de hoje, eu vou contar para vocês um pouco da história de como esse sistema surgiu e nós vamos ver a construção do sistema até a casa das centenas e vamos fazer alguns exercícios. Ok? Prestem atenção, eu acho que a aula está bastante interessante e espero que vocês aproveitem bastante, ok? Não esqueçam de se inscrever no canal e dar o like, que isso ajuda bastante a gente. Como a nossa aula é sobre sistemas de numeração, primeiro vamos ver o que é isso. O que é um sistema de numeração? No decorrer da história, diversos povos tiveram necessidades de contar, de fazer medições, de comparar quantidades. Para isso, eles desenvolveram conjunto de símbolos para representar essas quantidades e regras para juntar esses símbolos e formar números. Você se lembra do sistema romano, do sistema egípcio, do sistema babilônico e do sistema maia que nós já vimos em aulas anteriores. Então é a esse conjunto de símbolos e as regrinhas para juntar esses símbolos e formar números que a gente chama de sistemas de numeração, ok? Vamos contar um pouco da história da criação dos sistemas de numeração. Para isso a gente vai apresentar a linha do tempo da história e localizar os acontecimentos nessa linha do tempo. A linha do tempo da história está dividida em 5 períodos. Começa na pré-história, que vai desde a criação do mundo até o ano 4000 a.C., que é quando a gente tem os primeiros sinais de surgimento da escrita. Depois vem a Idade Média, a Idade Antiga, que vai de 4000 a.C. até o ano 476 d.C., quando ocorreu a queda do Império Romano do Ocidente. Depois vem a Idade Média, que vai de 476 d.C. até 1453, quando aconteceu a queda do Império Romano do Oriente, a queda de Constantinopla. Vocês vão aprender tudo isso em história no futuro próximo. Depois vem a Idade Moderna, que vai de 1453 até o ano de 1789, quando aconteceu a Revolução Francesa, que criou a democracia, o regime democrático de governo, e a Idade Contemporânea, que é a idade que a gente vive hoje, que se iniciou lá em 1789. Embora a gente tenha indícios de tentativas de contagem desde a pré-história, foi na Idade Antiga que os sistemas de numeração realmente começaram a ser desenvolvidos. A Idade Antiga está dividida em Antiguidade Oriental e Antiguidade Clássica. Na Antiguidade Oriental, nós tivemos na Mesopotâmia os babilônios, que desenvolveram um sistema de numeração próprio. No Egito, os egípcios também desenvolveram seu sistema de numeração. E na América Central, os maias, que criaram também o seu sistema de numeração. Depois disso veio a Antiguidade Clássica, e foi na Grécia que a matemática surgiu, teve um grande impulso, teve um grande desenvolvimento. Até hoje, as contribuições dos gregos para a matemática, são reconhecidas no mundo todo. E os gregos também criaram um sistema de numeração próprio. E também na Antiguidade Clássica, no Império Romano, foi criado o sistema de numeração romano, que até hoje nós utilizamos alguns números em forma de algarismos romanos para representar uma série de coisas. Okay? Depois da Idade Antiga, na Idade Média, o desenvolvimento da matemática se deslocou para o Oriente, basicamente com os hindus que viviam no vale do rio Indo. Okay? Os hindus desenvolveram um sistema de numeração bastante interessante e avançado. Esse sistema de numeração foi depois
aperfeiçoado e difundido pelos árabes. E é o sistema de numeração que a gente usa até hoje, que nós chamamos de sistema de numeração indo-arábico. Agora, vamos olhar o mapa do mundo e vamos localizar onde esses sistemas de numeração foram desenvolvidos. Só para a gente se situar, esse é um mapa do mundo, conhecido como Mapa Mundi, ok? Vocês vão usar muito isso em geografia no futuro. E o mundo está dividido em 5 continentes, né? O continente americano, que é a América, o continente europeu, que é a Europa, o continente asiático, que é a Ásia, o continente africano, né, que é a África, a Oceania e a Antártida, ok? Na Antiguidade Oriental, onde foram desenvolvidos os primeiros sistemas de numeração, né, nós tivemos o sistema de numeração egípcio, né, o egípcio fica no norte da África, e o sistema de numeração babilônio, que foi desenvolvido na Babilônia, na Mesopotâmia, né, que a Mesopotâmia hoje corresponderia ao Iraque e parte da Turquia e da Síria. Okay? Ainda na Antiguidade Oriental, nós tivemos o desenvolvimento do sistema de numeração maia, né? E os maias se localizavam na parte central da América, no que corresponde hoje ao sul do México. Tá? Na Antiguidade Clássica, a matemática teve grande desenvolvimento na Grécia, né, que criou também um sistema de numeração próprio, e em Roma, né, com o Império Romano, que dominou grande parte do mundo, e que também criou um sistema de numeração próprio, que é o sistema de números romanos, que até hoje nós temos, vamos dizer assim, utilização deles, né? A gente vê os números romanos em relógios, em nomes e etc. e tal. Bom, a gente viu que na Idade Média, a criação da matemática, o polo de criação da matemática, se deslocou para o Vale do Rio Indo, ok? Numa região que hoje compreende o Paquistão. O Vale do Rio Indo era uma região bastante fértil e os hindus, eles basicamente se dedicavam à agricultura. Além disso, eles eram grandes estudiosos da matemática e deixaram um grande legado para a humanidade, que foi o seu sistema de numeração, que nós vamos estudar daqui a pouco e vamos ver que é um sistema decimal, posicional, com 9 símbolos para representar os números, e além disso, eles criaram o zero, que talvez tenha sido uma das mais importantes descobertas da matemática para a matemática em todos os tempos. Okay? Continuando a nossa história, no século VII depois de Cristo, surgiu a religião islâmica, que foi a religião fundada pelo profeta Maomé e baseada nos ensinamentos sagrados do Alcorão, que é o livro sagrado dos árabes. Okay? Maomé foi quem unificou as tribos que viviam nessa região, que se chama de Península Arábica, e fundou a nação árabe, okay? Baseada na fé islâmica. Com a morte de Maomé, os califas, califa é uma espécie de rei, que os sucederam, expandiram a nação árabe tanto para o ocidente, né, pelo norte da África, e eles chegaram até a Europa, na Península Ibérica, né, que compreende Portugal e Espanha, como para o Oriente, onde eles chegaram no Vale do Rio Indo. Os árabes também eram grandes estudiosos da matemática e no Vale do Rio Indo eles tomaram conhecimento do sistema de numeração hindu, né? E não só eles aperfeiçoaram esse sistema, como também difundiram esse sistema para o resto do mundo. Tá? Por isso que o sistema de numeração que a gente usa hoje
né, que é esse sistema que teve origem no sistema hindu, é denominado de sistema de numeração indo-arábico. Então vamos começar o nosso estudo do sistema de numeração indo-arábico. E nós vamos fazer isso comparando o sistema de numeração indo-arábico com os sistemas de numeração que nós já aprendemos até agora, que são o egípcio, o babilônio, o maia e o romano. E nós vamos comparar as representações desse sistema com as representações do sistema indo-arábico. Tá? Então vamos colocar aqui as quantidades. Por exemplo, uma bolinha, a gente sabe que é o 1 no sistema egípcio. Era uma barra vertical. No sistema babilônico, esse símbolo que vocês estão vendo. No sistema maia, uma bolinha. No sistema romano, a letra I. E no sistema arábico foi criado, indo-arábico, foi criado o símbolo 1. Ok? Para a quantidade 2, o sistema egípcio, babilônico, maia e romano repetiam o símbolo do 1 e o sistema indo-arábico criou o símbolo 2. Tá? Para a quantidade 3, novamente todos eles repetiam e um novo símbolo foi criado no sistema indo-arábico. Para a quantidade 4, no sistema egípcio, babilônico e maia era repetido o símbolo do 1 e no sistema romano, vocês se lembram, era o IV. O V vale 5, o I à esquerda, o I vale 1, o I à esquerda do V diminui 1, então fica 5 menos 1, 4. E no sistema indo-arábico foi criado o símbolo 4. E assim por diante. Para o 5, o babilônico e o egípcio repetiam 5 vezes, e o sistema maia criou um novo símbolo, que era um travessão, e o sistema romano também, um novo símbolo, que era o V. E no sistema indo-arábico também um novo símbolo, que era o 5. Tá? Quando chegava no 6, o egípcio e o babilônico repetiam, o sistema maia acrescentava uma bolinha ao travessão, para simbolizar o 6, e no sistema romano era o VI. O I à direita do V significa somar 1. Então, 5 mais 1, 6. E no sistema indo-arábico, um novo símbolo. Ok? E para o 7, nós temos aí as representações. No sistema indo-arábico, um novo símbolo. Para o 8, as representações. Sistema indo-arábico, um novo símbolo. E para o 9, as representações. E no sistema indo-arábico, um novo símbolo. Vamos destacar aqui no sistema romano, o IX, o X vale 10 e o I vale 1. O I à esquerda do X diminui 1, 10 menos 1, 9. Ok? Então, tá aí, a gente já começa a ver a diferença e a facilidade do sistema indo-arábico. Vê que enquanto a representação, por exemplo, do 9, do 8, é muito complexa nos outros sistemas, no sistema indo-arábico, com apenas um símbolo, a gente representa essas quantidades. Então, resumindo, estão aí os símbolos do sistema de numeração indo-arábico. A gente pode perceber que nós temos um símbolo para cada numeral. Mas a grande sacada, a grande criação do sistema de numeração indo-arábico foi a criação do zero. O zero, para representar a ausência de quantidades dentro de um determinado número, talvez tenha sido uma das maiores criações para a matemática de todos os tempos. Ok? Outra coisa é que esses símbolos são chamados de algarismos. Agora, por que se chama de algarismos? Foi em homenagem a um matemático árabe chamado Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, que viveu de 780 d.C. até 850, né? Que escreveu um livro. Ele tomou conhecimento do sistema de numeração hindu, ficou realmente impressionado com esse sistema de numeração e escreveu um livro, que é o livro da adição, que recebeu o nome de livro da adição e da subtração segundo o cálculo dos indianos, né? Com a expansão do Império Árabe, a cultura árabe, né, foi levada para outros lugares e chegou até a Europa, e esse livro chegou ao conhecimento de toda a Europa, né? E
E os europeus acharam que o sistema de numeração tinha sido criado por algarismo. Daí, de algarismo veio o nome de algarismo, que é usado até hoje para denominar os símbolos do sistema de numeração indo-arábico. Ok? Vamos continuar. O sistema de numeração indo-arábico é um sistema decimal. O que significa isso? Significa que ele vai agrupar sempre de 10 em 10. Por exemplo, se eu tenho 10 unidades, um grupo de 10 unidades vai formar uma dezena, um grupo de uma dezena, ok? E como é que eu vou representar essa uma dezena? Eu vou representar, vamos lembrar como é que a gente representava no sistema egípcio para a gente comparar. No sistema egípcio foi criado um novo símbolo, no sistema babilônico também um novo símbolo, no sistema maia o símbolo do 5 repetido 2 vezes, e no sistema romano foi criado um novo símbolo. No sistema indo-arábico, eu vou representar essa quantidade com 2 algarismos, ok? O algarismo da esquerda vai representar a quantidade de dezenas e o algarismo da direita a quantidade de unidades. Então, quando eu olho para essa quantidade tem uma dezena e não tem nenhuma unidade, ok? Então, ele fica representado dessa maneira, com o algarismo 1 e o algarismo 0, para representar 10 unidades ou uma dezena. Então, no sistema indo-arábico, nós fazemos as contagens formando grupos de 10 unidades. Se eu quiser, por exemplo, contar essa quantidade aqui, então eu vou separar primeiro em grupos de 10. Então, eu aqui consigo formar um grupo de 10 estrelinhas e sobram 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrelinhas. Esse grupo de 10 estrelinhas é uma dezena. Então, uma dezena. E as 6 unidades que sobraram são as quantidades de unidades que não formam a dezena. Então, eu represento assim, 1 e 6. Se eu tiver que representar essa quantidade, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar de 10 em 10. Aqui eu consigo formar 4 grupos de 10 e sobram 5 estrelinhas. Então, como é que eu vou representar essa quantidade? 4 grupos de 10 ou 4 dezenas e 5 unidades, que são as unidades que não formaram um grupo de 10. Então, eu represento assim, com 4 e com 5. Ok? Imagina agora se eu quisesse contar essa quantidade aqui. Então, eu ia dividir em grupos de 10. Eu ia agrupar em agrupamentos de 10. Então, uma dezena, mais 10, 2 dezenas, 3 dezenas, 4 dezenas, 5 dezenas, 6 dezenas, 7 dezenas, 8 dezenas, 9 dezenas, e aqui sobraram 9 unidades, não consegui formar mais uma dezena. Então, como é que eu represento essa quantidade? São 9 dezenas e 9 unidades. Está aí representada essa quantidade, ok? Agora, vamos ver como é que nós lemos os números formados por 2 algarismos. Se eu tiver uma dezena completa, que é o 1 e o 0, eu vou chamar de 10, ok? 2 dezenas, 20, 3 dezenas, 30, 4 dezenas, 40, 5 dezenas, 50, 6 dezenas, 60, 7 dezenas, 70, 8 dezenas, 80, 9 dezenas, 90. Para quantidades entre 2 dezenas completas, por exemplo, 2 dezenas e 5 unidades, eu vou ler com o nome da dezena, que é 20, e o nome do algarismo, que é 5. Então, vai ser 25. 3 dezenas e 7 unidades, eu vou ler 37. E assim por diante. 41. Esse aqui, 5 dezenas e 6 unidades, 56. 63. 79. 84.
e 98. Agora, quando os números estão entre duas dezenas completas, entre uma dezena completa e duas dezenas completas, eles recebem nomes especiais. Por exemplo, uma dezena e uma unidade recebe o nome de 11. Uma dezena e duas unidades, 12. Uma dezena e três unidades, 13. Uma dezena e quatro unidades, 14. Uma dezena e cinco unidades, 15. Uma dezena e seis unidades, 16. Uma dezena e sete unidades, 17. Uma dezena e oito unidades, 18. Uma dezena e nove unidades, 19. Então, com isso, nós sabemos ler qualquer número formado por dois algarismos. Agora, vamos voltar àquele nosso exemplo anterior, ok? Eu tinha 99, 9 dezenas e 9 unidades, né, de palitinhos. É um número que eu leio como 99, ok? 9 dezenas e 9 unidades. Se eu acrescentar mais um palitinho, mais uma unidade, eu consigo formar aqui um grupo de uma dezena. Então, eu vou ficar com 10 dezenas, ok? O sistema indo-arábico é um sistema decimal. Então, quando eu junto um grupo de 10 dezenas, eu vou formar um novo grupo que eu vou chamar de uma centena, tá? Lembrando sempre que 10 dezenas são 100 unidades, ok? Então, 100 unidades formam 10 dezenas que formam uma centena. Como é que eu vou representar essa quantidade no sistema indo-arábico? Vamos só lembrar que no sistema egípcio a gente criou um novo símbolo, que era uma corda enrolada, e no sistema romano a letra C, né? Novos símbolos para representar uma centena. No sistema indo-arábico, eu vou fazer o seguinte. Ora, para quantidades até 99, eu já tenho duas posições, a quantidade de dezenas e a quantidade de unidades. Para representar números maiores ou iguais que uma centena, eu vou criar uma nova posição, que eu vou chamar a posição das centenas. E nessa posição, eu vou colocar o número de centenas que a minha quantidade tem. Nesse caso específico de uma centena, eu tenho um grupo de uma centena, não tenho nenhuma dezena e não tenho nenhuma unidade. Então, uma centena vai ser representada assim, 1, 0, 0, ok? Vamos praticar mais uma vez a contagem no sistema de numeração indo-arábico. Vamos pegar agora uma quantidade maior. Vamos supor que eu tivesse que contar essas estrelinhas. Então, como é o processo de contagem no sistema de numeração indo-arábico, que é um sistema de numeração decimal? O processo é sempre agrupar de 10 em 10. Então, eu começo agrupando 10 unidades e eu tenho uma dezena. Mais 10 unidades, 2 dezenas. Mais 10, 3 dezenas. 4 dezenas. 5 dezenas. 6 dezenas. 7 dezenas. 8 dezenas. 9 dezenas e mais 10 unidades, 10 dezenas. Ok? Então, aqui eu formei 10 grupos de 10 dezenas. Isso significa que eu formei um grupo de uma centena. Vamos continuar contando? Pego mais 10 unidades, formo um grupo de uma dezena, outra dezena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dezenas. Opa, formei outro grupo de 10 dezenas. Isso significa que eu formei mais uma centena. Então, nessa quantidade, eu já tenho 2 centenas. Vamos ver se eu consigo formar mais algum grupo de centena aqui. Peguei mais 10 unidades, uma dezena, 2 dezenas, 3 dezenas, 4 dezenas, 5 dezenas, 6 dezenas, 7 dezenas, 8 dezenas. E aqui me sobram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrelinhas que eu não consigo formar um grupo de uma dezena. Então, eu fiquei com 8 grupos de uma dezena, que na verdade
são 8 dezenas, não cheguei a formar uma centena. E sobraram ainda essas 7 unidades. Então, como é que eu represento essa quantidade? Eu vou representar com 3 algarismos. 2 centenas, 8 dezenas e 7 unidades. Ok? Então, no sistema indo-arábico, um número com 3 algarismos, o algarismo da esquerda representa a quantidade de centenas, o do meio a quantidade de dezenas e o da direita a quantidade de unidades. Por exemplo, 1, 2, 5 é uma centena, 2 dezenas e 5 unidades. 4, 8, 3 são 4 centenas, 8 dezenas e 3 unidades. 7, 0, 6. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma quantidade que tem 7 centenas, 0 dezenas e 6 unidades. Ok? Vamos ver agora como é que nós lemos os números formados por 3 algarismos. Se eu tiver uma centena completa, eu vou chamar de 100, 2 centenas 200, 3 centenas 300, 4 centenas 400, 5 centenas 500, 6 centenas 600, 7 700, 8 centenas 800, 9 centenas 900. Para quantidades entre 2 centenas completas, por exemplo, essa quantidade aqui, 2 centenas, 5 dezenas e 0 unidades. Eu vou ler da seguinte maneira, eu vou colocar o nome da dezena, que é 200, mais o nome do número formado pelos 2 algarismos da direita, que é o 50. Então vai ser 250, ok? Aqui nesse caso, por exemplo, o nome da centena é 300 e os 2 algarismos da direita formam o número 70. Então vai ser 370. Ok? Muito fácil, né? Aqui, o nome da centena é 400 e os 2 algarismos da direita formam o número 10. Então, 410. E assim por diante. Esse aqui eu leria 560, 630, 790, 840 e 980. Para os números entre uma centena e 2 centenas, a única diferença é que, ao invés de chamar de 100, a centena eu vou chamar de 100, por exemplo. Esse número aqui vai ser o 120, ok? Vamos fazer mais alguns exemplos. Esse número aqui, eu vou chamar, a centena é 100 e o número formado pelos 2 algarismos da direita é o 25. Então vai ser 125. Esse número aqui, o nome da centena é 200 e o número formado pelos 2 algarismos da direita é 52. Então vai ser 252. E assim por diante. Esse aqui, 374. Esse aqui, 400. E o número formado pelos 2 algarismos da direita é o 11, né? Que é um nome especial que, no caso, ele ganhou. Então vai ser 411. Esse aqui, 563. Esse aqui, 636. Esse aqui, 799. Esse aqui, 848. E esse aqui, 987. Ok? Então, já sabemos ler qualquer número de 3 algarismos. Na próxima aula, nós vamos continuar a construção do sistema de numeração indo-arábico. Nós vamos passar para números que têm quantidades que têm que ser representadas com mais de 3 algarismos, ok? Então, não percam a próxima aula e até lá!